Em Lucas, no capítulo 11, versículo 35, está escrito assim, palavras de Jesus: Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Aí nós entramos hoje na última parte, que é a parte 8 desse trabalho que recebeu o nome de Prantos de Redenção. Lucas relatou a resposta de Deus a seus filhos naquele dia da ira do Senhor, que são os dias de tribulação. Então, consta em Atos, no capítulo 2, versículo 21, que está escrito assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor não é pedir socorro a Deus quando o tempo acabar, não. Ah, meu Deus, me ajuda. Não. Como é que aqueles ingratos, né, que costumeiramente são ingratos, poderiam ser atendidos na hora da escuridão? Na hora que a pessoa está sentada lá na carteira da escola para fazer a prova sozinho. Como é que ele vai ser atendido? Não vai. Os arrependimentos verdadeiros têm que surgir dentro do coração, tá certo? Mas não em razão do medo. E mais, os arrependimentos verdadeiros têm que surgir antes da batida final do martelo, enquanto há tempo. Não poderá ser algo que venha da boca para fora. Tem que vir lá do íntimo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos dá um texto muito belo que eu gostaria de ler para vocês. Diz Emmanuel: é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Vamos dar uma paradinha aqui, porque Emmanuel fala: se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais. Por que expiações coletivas? Porque há muitas nações que devem muito ao planeta. Eu só vou citar algumas. Por exemplo, o Império Romano, quando dominou, não é, uma grande parte do mundo na época dele, a força de quê? Das armas, do sangue, das batalhas. As gangues de Gengis Khan na Ásia, não é? Átila, o rei dos hunos, imagina. Aqueles que promoveram, não é, as cruzadas, que iam saquear lá os mouros, e usando o nome do Cristo para matarem seus próprios irmãos. Aqueles que passaram pela Idade Média na Inquisição. Em termos de nação, nossa, quanto deve Portugal e Espanha, né, que vieram para a América, aqui a América como um todo, não é? E exploraram, destruíram raças inteiras, não é verdade? Apenas para saquear e voltar para a corte. Quanto mal fizeram com o comércio dos escravos, não é? O que a Inglaterra fez no mundo? Ocupou povos, nações, fez sofrer povos inteiros apenas para enriquecimento próprio. A Inglaterra foi o estopim da nossa guerra do Paraguai. Né? Não havia lugar no mundo, durante o dia todo, em que o sol se punha sobre o reino da Inglaterra, do Reino Unido, né? Imagina, a Alemanha, quantas guerras causou, a França quanto mal fez, desde lá no Sudeste Asiático, não é? Com a Indochina, com o Vietnã, o norte da África, enfim, quantas nações
devem muito ao mundo. A própria América, qual foi a nação do mundo que lançou bomba atômica sobre seus irmãos, de uma vez só matando 200 mil pessoas? Não é? Aquilo que o Japão fez na Manchúria, querendo expandir pela Ásia, enfim. Todos nós, inclusive nós do Brasil, né, que participamos dessa guerra do Paraguai, e estamos pagando esse débito através dos milhares e milhares e milhares de dólares que saem todo dia nas cidades da fronteira, com essa tal de Feira do Paraguai, e através da usina, né, que nós fornecemos energia elétrica lá de Itaipu. Mas nós também tivemos a escravidão, então todos nós temos muitos débitos, uns maiores que outros. Então essas dolorosas expiações coletivas trarão sofrimento a todas estas nações. Não é? Hoje vivemos uma escravização financeira muito grande. Então Emmanuel continua. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Olha, ele diz, continua Emmanuel, uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Vamos dar uma paradinha e abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, gente. O livro A Caminho da Luz, ele foi editado, psicografado, em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Portanto, Emmanuel, quando ele afirmou isso, ele não tinha levado em conta, na ocasião, a moratória de 50 anos que Jesus solicitou para a Terra em 1969. Quando o homem pousou na Lua, não é? Então nos contam que o Mestre Jesus pediu uma moratória de 50 anos para que pudesse realmente o Evangelho se espalhar pelo planeta, não é? Então essa moratória de 50 anos fez com que ultrapassasse do século XX para o século XXI. E por essa razão, a missão ficou para o início do século XXI. Mas vamos continuar. Emmanuel continua. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado.
Trabalhemos por Jesus. Ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Essas foram as palavras que eu captei do livro A Caminho da Luz, palavras de Emmanuel, não é? O livro A Caminho da Luz foi psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1939. Há um espírito chamado Panfilho, e eu gostaria também de ler para vocês o que ele nos diz sobre essa época. Segundo o espírito Panfilho, ele diz assim: a época de vocês é ruim. Acaba e começa. Acaba um período doloroso e começa uma época de regeneração física, de avanço moral, de progresso intelectual. A nova raça terá mais aptidões, mais recursos a serviço do espírito, que é a sexta raça. Será maior, mais forte, mais bela. Desde o começo, se colocará em harmonia com as riquezas da criação que a raça de vocês, descuidada e cansada, desdenha ou ignora. Vocês terão feito grandes coisas que a nova raça aproveitará, avançando no caminho das descobertas e do aperfeiçoamento com um ardor fervoroso, cujo poder ainda não conhecem. Mais avançados também em bondade, seus descendentes farão o que vocês não souberam fazer. Desta terra infeliz, farão um mundo feliz, em que o pobre não será rejeitado nem desprezado, mas socorrido por todas as instituições grandes e liberais. Já desponta a aurora dessas ideias. A claridade nos chega por alguns momentos. Amigos, eis o dia, enfim, em que a luz clareará a terra, obscura e miserável, em que a raça humana será boa e bela, de acordo com o grau de avanço que tiver conquistado, em que o sinal colocado na fronte do homem não será mais o da reprovação, mas o sinal de alegria e de esperança. Então, uma multidão de espíritos avançados terá seu lugar reservado entre os colonos desta terra. Serão maioria, e tudo cederá diante deles. Acontecerá a renovação, e a face do globo será mudada, porque essa nova raça será grande e poderosa, e o momento em que virá marcará o começo de tempos felizes. Essas são as palavras de Panfilho. Então ele nos coloca aqui bastante informações, não é? Ainda de Emmanuel, eu retirei um trecho do livro Pão Nosso, no seu capítulo 41, que é intitulado No Futuro. Emmanuel, como sempre, ele pega um trecho, né, do Evangelho, da Bíblia de um modo geral, ele cita e discorre sobre aquele tema, né? E nessa ocasião, no capítulo 41, ele pegou um trecho de Paulo na sua carta aos Hebreus, no seu capítulo 8, versículo 11, quando Paulo escreveu assim: E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor deles até ao maior. Aí Emmanuel nos diz assim, nos escreve assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Estas foram as palavras de Emmanuel. E antes de caminharmos para o finalzinho do trabalho, eu gostaria de ler para vocês as últimas profecias de Peter Deugnove. Peter Deugnove, ele, no seu artigo Declarações sobre o Futuro, datado de 1944, era um vidente. E muitos o consideram um profeta. Ele nasceu no dia 11 de julho de 1864, em Nikolaevka, na Bulgária, e faleceu no dia 27 de dezembro de 1944, em Sófia, na Bulgária. As declarações dele sobre o futuro, escritas em 1944, no ano de sua morte, não é? Foram as seguintes: no curso dos tempos, a consciência do homem atravessou um muito longo período de obscuridade. Essa fase, que os hindus chamam de Kali Yuga, está a ponto de ser concluída. Nós nos encontramos hoje na fronteira entre duas épocas, aquela do Kali Yuga e aquela da nova era, na qual nós entramos. Uma melhoria gradual produz-se nos pensamentos, nos sentimentos e nos atos dos humanos, mas todos estarão em breve submissos ao fogo divino que os purificará e que os preparará para a nova época. Assim, o homem se elevará a um grau superior de consciência, indispensável à sua entrada na nova vida. É isso que se entende por ascensão. Alguns decênios escoarão antes que esse fogo venha, que transformará o mundo, a ele aportando uma nova moral. Essa imensa onda chega do espaço cósmico e inundará toda a Terra. Todos aqueles que tentarem a ela opor-se serão levados e transferidos para outros lugares. Embora os habitantes desse planeta não se encontrem todos no mesmo grau de evolução, a nova onda será sentida por todos e cada um. E essa transformação tocará não unicamente a Terra, mas também o conjunto do cosmos. A única e melhor coisa que o homem pode fazer agora é voltar-se para o Senhor
e, melhorando conscientemente nisso, elevar seu nível vibratório para encontrar-se em harmonia com essa onda potente que em breve vai afogá-lo. Ele fala em breve porque ele escreveu em 44, mas nós já estamos sendo afogados por essa onda. Mas ele continua. O fogo de que eu falo, que acompanha as novas condições oferecidas ao nosso planeta, renovará, purificará, reconstruirá tudo. A matéria será refinada, seus cursos serão liberados da angústia, das perturbações, da incerteza, e eles se tornarão luminosos. Tudo será melhorado, elevado. Os pensamentos, sentimentos e atos negativos serão consumidos e destruídos. Sua vida atual é uma escravidão, uma prisão pesada. Compreendam a sua situação e liberem-se dela. Eu lhes digo, saiam de sua prisão. É verdadeiramente desolador ver tantos desvarios, tanto sofrimento, tanta incapacidade para compreender onde se encontra a verdadeira felicidade. Tudo o que está ao seu redor vai em breve desmoronar e desaparecer. Nada mais restará dessa civilização nem de sua perversidade. Toda a terra será abalada e mais nenhum traço subsistirá dessa enganosa cultura que mantém os homens sob o jugo da ignorância. Os tremores de terra não são unicamente fenômenos mecânicos. Eles têm também por objetivo despertar o intelecto e o curso dos humanos, para que eles se liberem de seus erros e de suas loucuras, e que eles compreendam que não estão sozinhos no universo. Nosso sistema solar atravessa agora uma região do cosmos na qual foi, em outros tempos, destruída uma constelação que deixou sua parca, seu pó. Essa travessia de um espaço contaminado é uma fonte de envenenamento, não unicamente para os habitantes da Terra, mas para todos os habitantes de outros planetas de nossa galáxia. Apenas os sóis não são afetados pela influência desse ambiente hostil. Essa região nomeia-se a 13ª zona. Chamam-na também a zona das contradições. Nosso planeta ali permaneceu confinado durante milhares de anos. Mas nós nos aproximamos, enfim, da saída desse espaço de trevas e estamos a ponto de atingir uma região mais espiritual, na qual vivem seres mais evoluídos. Abrindo um parênteses, já estamos nesse espaço. E ele prossegue. A Terra segue agora um movimento ascendente. E cada um deverá esforçar-se para harmonizar-se com as correntes da ascensão. Aqueles que recusam submeter-se a essa orientação perderão a vantagem de boas condições que lhes são, doravante, oferecidas para elevar-se. Eles permanecerão atrás da evolução e deverão esperar dezenas de milhões de anos pela vinda de uma nova onda ascendente. A Terra, o sistema solar, o universo, tudo se move em uma nova direção sob o impulso do amor. A maior parte de vocês considera ainda o amor como uma força irrisória, mas na realidade é a maior de todas as forças. O dinheiro e o poder continuam a ser venerados como se o curso de sua vida dependesse disso. No futuro, tudo será subordinado ao amor e tudo a ele servirá. Mas é através dos sofrimentos e das dificuldades que a consciência do homem deverá despertar. As terríveis predições do profeta Daniel, escritas na Bíblia, reportam-se à época que se abre.
Produzir-se-ão inundações, furacões, incêndios gigantescos e tremores de terra que varrerão tudo. O sangue correrá em abundância. Haverá revoluções, explosões terríveis ecoarão de numerosas regiões da terra. Onde há a terra, virá a água. E onde há a água, virá a terra. Deus é amor, e, no entanto, trata-se aí, efetivamente, de um castigo, de uma resposta da natureza contra os crimes perpetrados pelo homem desde a noite dos tempos contra a sua mãe, a terra. Após esses sofrimentos, aqueles que serão salvos, os escolhidos, conhecerão a idade de ouro, a harmonia e a beleza ilimitadas. Mantenham, portanto, sua paz e sua fé quando vier o tempo do sofrimento e do terror, porque está escrito que nenhum fio de cabelo cairá da cabeça do justo. Em Lucas, no capítulo 21, versículo 18, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Não se desanimem, prossigam simplesmente seu trabalho de aperfeiçoamento pessoal. Vocês não têm ideia alguma do futuro grandioso que os espera. Uma nova terra surgirá em breve. Em algumas semanas, o trabalho será bem menos exigente e cada um terá o tempo para consagrar a atividades espirituais, intelectuais e artísticas. A questão das relações entre o homem e a mulher será, enfim, resolvida na harmonia. Tanto um como o outro terão a possibilidade de seguir suas aspirações. As relações de casais serão baseadas na estima e no respeito recíprocos. Os humanos viajarão através dos diferentes planos e cruzarão os espaços intergalácticos. Eles estudarão seu funcionamento e estarão rapidamente aptos a conhecer o mundo divino, fundir-se com a cabeça do universo. A nova era é aquela da sexta raça. Sua predestinação é a de preparar-se para acolhê-la, vivê-la. A sexta raça constituir-se-á em torno da ideia de fraternidade. Não haverá mais conflitos de interesses pessoais. A única aspiração de cada um será a de conformar-se à lei do amor. A sexta raça será aquela do amor. Um novo continente será formado por ela. Ela jorrará do Pacífico para que o Altíssimo possa, enfim, estabelecer sua permanência nesse planeta. Os fundadores dessa nova civilização eu os chamo de irmãos da humanidade, ou ainda filhos do amor. Eles serão inabaláveis no bem, e eles representarão um novo tipo de homens. Os homens formarão uma família como um grande corpo, e cada povo representará um órgão desse corpo. Na nova raça, o amor será manifestado de uma maneira tão perfeita que o homem atual apenas pode ainda ter uma ideia muito vaga. A Terra continua um terreno propício às lutas, mas as forças tenebrosas vão recuar e ela será liberada. Os humanos, ao ver que não resta mais outro caminho, engajar-se-ão naquele da nova vida, aquele da salvação. Em seu orgulho insensato, alguns continuarão até o fim a esperar continuar a levar na terra uma vida que a ordem divina reprova. Mas cada um acabará por compreender que a direção do mundo não lhe pertence. Uma nova cultura surgirá, que repousará sobre 3 princípios diretores: a elevação da mulher, a elevação dos humildes, dos frágeis e a proteção dos direitos do homem. A luz, o bem e a justiça triunfarão. Isso é apenas uma questão de tempo. As religiões devem ser purificadas.
Cada uma abraça uma partícula do ensinamento dos mestres da luz, mas obscurecida pelo aporte incessante de desvios humanos. Todos os crentes terão que se unir e pôr-se de acordo sobre um princípio, aquele de colocar o amor como base de toda a crença, qualquer que seja. Amor e fraternidade, é essa a base comum. A Terra será em breve varrida pelas ondas extraordinariamente rápidas da eletricidade cósmica. Daqui a alguns decênios, os seres maus e equivocados não poderão suportar sua intensidade. Eles serão, então, absorvidos pelo fogo cósmico, que consumirá o mal que os possui. Em seguida, eles se arrependerão, porque está escrito que cada carne glorificará o Senhor. Nossa mãe, a terra, desembaraçar-se-á dos homens que não aceitarem a nova vida. Ela os rejeitará como frutos avariados. Eles não poderão mais, em breve, reencarnar nesse planeta, os espíritos criminosos tampouco. Apenas permanecerão aqueles que possuírem o amor neles. Não há mais lugar sobre a terra que não esteja sujo de sangue humano ou animal. É preciso, portanto, que ela sofra uma purificação. E é para isso que alguns continentes atuais serão imersos, enquanto outros surgirão. Os homens não suspeitam de quais perigos eles são ameaçados. Eles continuam a perseguir objetivos fúteis e a buscar o prazer. Aqueles da sexta raça estarão, ao contrário, conscientes da dignidade de seu papel e respeitosos da liberdade de cada um. Eles se nutrirão exclusivamente de produtos do mundo vegetal. Suas ideias terão o poder de circular tão livremente como o ar e a luz de nossos dias. As palavras, se vocês não nascerem de novo, aplicam-se à sexta raça. Leiam o capítulo 60 de Isaías. Ele se reporta à vinda da sexta raça, a raça do amor. Após as tribulações, os homens pararão de pecar e reencontrarão o caminho da virtude. O clima de nosso planeta será por toda parte moderado, e as variações brutais não existirão mais. O ar voltará a tornar-se puro, assim como as águas. Os parasitas desaparecerão. Os homens se lembrarão de suas encarnações passadas e experimentarão prazer em constatar que estão, enfim, liberados de sua antiga condição. Assim como se desembaraça a videira de seus parasitas e de suas folhas mortas, assim agem os seres evoluídos para prepararem os homens para servirem ao Deus do amor. Eles dão a elas boas condições para crescer e desenvolver-se. E para aqueles que querem efetivamente ouvi-los, eles dizem: nada temam, ainda um pouco de tempo e tudo vai arranjar-se. Vocês estão no bom caminho. Que aquele que quer entrar na nova cultura estude, trabalhe conscientemente e prepare-se. Graças à ideia de fraternidade, a terra tornar-se-á um lugar abençoado, e isso não tardará. Mas anteriormente, grandes sofrimentos serão enviados para despertar as consciências. Os pecados acumulados durante milhares de anos deverão ser redimidos. A onda ardente que emana do alto contribuirá para liquidar o karma dos povos. A liberação não pode ser mais atrasada. A humanidade deve preparar-se para as grandes provas inevitáveis que vêm e que aportarão o fim do egoísmo. Sob a terra, algo de extraordinário prepara-se. Uma revolução grandiosa e absolutamente inconcebível manifestar-se-á em breve na natureza.
O Senhor decidiu endireitar o mundo e Ele vai fazê-lo. É o fim de uma época. Uma nova ordem vai substituir a antiga. Uma ordem na qual reinará o amor sobre a terra. Peter Deugnov, Declarações sobre o Futuro, 1944. Finalizando o nosso trabalho. Ao estudar tudo isso, muitas dúvidas vêm na nossa cabeça. A conclusão que eu cheguei pode não ser a verdade, mas a conclusão que eu cheguei. A nossa dificuldade é entender o sentido da salvação, do sofrimento, o que vem e a promessa do porvir ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque, na realidade, mesmo nós que somos espíritas, nós nos aprisionamos, nós nos limitamos, nós entramos numa jaula que começa aqui, no meu berço e termina aqui no meu túmulo. Nós não conseguimos viver plenamente com a consciência de que somos eternos, que esse corpo é apenas um dos corpos que o meu Pai me deu. Então, muitos de nós ligam a ideia de salvação a não ser destruído, a não ser morto nesse corpo de carne, com os flagelos que virão. Não. Quando, na Segunda Guerra, bombardearam as cidades da Alemanha para acabar com a guerra, não é? Ali morreram aqueles, entre aspas, inocentes e aqueles que eram também os maus, né? Para acabar a guerra. Mas a diferença não está se vamos morrer ou não nesse corpo físico. Um dia nós vamos desencarnar, com certeza. Mas o difícil é a gente colocar dentro da nossa consciência, no mais profundo da nossa consciência, que o mais importante é: eu vou desencarnar. A qualquer momento eu posso desencarnar. Mas como eu estarei vestido do lado de lá? Como eu me apresentarei diante do mundo maior? Com que vestes eu estarei quando chegar na minha hora? Será que eu terei condições de permanecer na Terra e usufruir todas essas benesses que virão? Ou será que eu vou ser expurgado da Terra porque eu não consegui tirar a nota mínima? É isso que é o difícil de colocarmos na nossa cabeça. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, sim, porque a lei de preservação não foi derrogada. Mas a preocupação maior é melhorar o meu íntimo, é aquele meu tesouro, aquele que a traça não rói nem o ladrão rouba. É esse que eu tenho que levar comigo. Então, quando nós colocarmos na cabeça tudo isso, nós vamos entender, finalmente, que nós estamos nos candidatando a sermos um daqueles que comporão a fileira dos escolhidos. Então, essa mudança, as dores que vêm, desde esse vírus, maremoto, terremoto, o que vier a acontecer, porque existem causas físicas para isso também, não é? Mas tudo isso faz parte da limpeza. Se tivermos que desencarnar, ótimo, a gente vai desencarnar de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde, não é? Mas o importante é chegarmos do lado de lá, termos o passaporte para permanecermos num planeta em regeneração, arregaçar as mangas desde já. E se estivermos no mundo espiritual, arregaçar as mangas. Vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos entrar na seara do Cristo, também do lado da espiritualidade. Porque levará um tempo para que a gente possa reencarnar, mesmo aqui na Terra. Com a diminuição da humanidade, em termos numéricos, né, a fila será grande. Eu calculo que levará 150, 200 anos para que a gente possa encarnar. Mas quando viermos para o corpo físico, para nossas provas, para nosso aperfeiçoamento, porque ainda teremos muitas provas a vencer, não é? Nós já estaremos num planeta já reconstruído, já com todas as bases assentadas, e a gente sabe que tudo ocorre no mundo espiritual antes de ocorrer no mundo físico. Então vamos trabalhar no mundo espiritual, não é? É essa a mensagem. Portanto, todas essas dores não são causa de sofrimento em termos de um castigo em si, mas é a permissão de Deus para que a sua lei se cumpra, senão ele nunca vai poder cumprir com a sua promessa. Compreendem?
Chegou o momento, porque não somos nós apenas aqui na Terra que estamos mudando. Toda a nossa galáxia dará esse passo. Isso é o importante. Eu espero que tenha contribuído um pouco. Vamos lá, agora é a hora de esperança. Vamos semear esperança, vamos semear conhecimento, vamos semear amor, paz, vamos corrigir a nós mesmos. E eu gostaria de terminar esse meu trabalho com o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo de toda a Bíblia, onde Moisés escreveu: No princípio, criou Deus o céu e a terra. Eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.